Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Deixa eu só posicionar aqui melhor. Bem-vindo todo mundo. Estamos começando mais uma live de estudo de Jó. Hoje nós vamos estudar Jó capítulo 28. Estamos seguindo os estudos. Deixa eu só organizar um negócio aqui, pessoal. Ó, o pessoal já está chegando. Bem-vinda, Conceição. Bem-vindo, Adriano. Bem-vindo, Wagner. Quem puder já ir curtindo a live, compartilhando, republicando. Nós estamos estudando o livro de Jó, um propósito, todo o capítulo desde o início. E hoje vamos estudar o capítulo 28. E aí, como é que vocês estão? Quem já chegou, vocês estão acompanhando o propósito há quantos dias? Estão aqui pela primeira vez? Estão acompanhando desde o início? Chegaram pelo meio? Se você está aqui pela primeira vez, eu tenho uma notícia boa. Todas as lives estão sendo gravadas e são postadas no YouTube. Então você vai conseguir acompanhar todos os estudos através lá do canal da Helena no YouTube. Então você não vai perder nenhum estudo. Se você está aqui pela primeira vez, segue, compartilha, curte, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Aqui. E aí, quem mais está por aí? Manda um oi para a gente poder acompanhar. Ó, a Helena fixou o nome do canal dela no YouTube para que vocês possam acompanhar as lives, caso não consigam participar. E se você chegou aqui pela primeira vez, você pode acompanhar todas as lives de estudo lá no canal do YouTube. Hoje vamos estudar Jó, capítulo 28, seguir estudando e aprendendo mais as lições com o livro de Jó. Para você que está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp. Você é nosso convidado a participar do grupo do WhatsApp. O grupo não vai sobrecarregar seu telefone de mensagem, são só avisos importantes quando a gente está ao vivo. Então, se você ainda não faz parte do grupo, eu quero te convidar. Se você não conseguir através da mensagem fixada, é só mandar uma mensagem no direct com o seu contato que depois a gente te adiciona. Então, se você não faz parte do grupo, você está perdendo de ser abençoado, é só mandar um oi grupo, fixar a mensagem ou mandar mensagem aqui no privado com o seu contato e pedir para ser adicionado no grupo. Obrigado, Diana, pela rosa. Bem-vindo, pessoal. Estamos estudando Jó, capítulo 28. Esse capítulo hoje é um capítulo que fala sobre a sabedoria. Daqui a pouco vamos dar início à leitura. Tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. Obrigado, Atila, pelo popular. Quem puder ativar o Heart, me curtir, republicar, postar nos stories, para que a gente possa alcançar mais vida, para que mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, a palavra que não volta vazia, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a palavra que é suave, a palavra que constrói, a palavra que nos sustenta. Então abençoe a vida de alguém, compartilha para alguém. Tá, tô fazer isso agora. Pronto. Bom dia, Messias, a paz. Átila já republicou.
Quem mais vai republicar a live para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas? Quem mais vai curtir para que essa mensagem possa chegar aonde o Senhor desejar? Bom dia, pessoal. Mais um dia em que o sol nasceu, que a misericórdia do Senhor se renovou. Mais um dia que o Senhor tem nos sustentado. Mais um dia que o Senhor tem nos feito levantar da cama. Se a gente está aqui agora reunido, é porque o Senhor tem nos sustentado. Bom dia, Fabiana. A paz do Senhor. E aí, quem mais está por aí, manda um bom dia, manda uma paz. Para eu saber quem já chegou por aqui. E a gente começa daqui a pouco a estudar o capítulo 28 de Jó. Esse capítulo, o foco dele é sobre a sabedoria. Uma palavra tão central para o nosso tempo, tão importante, tão necessária. Tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada, como a minha foi quando eu comecei a estudar esse capítulo. Então, só lembrando de novo, mais uma vez, antes de começar, a gente tem um grupo no WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, fixe aí a mensagem. Você pode entrar no grupo para receber os lembretes de quando nós estivermos ao vivo. Você pode também mandar mensagem no direct, caso não consiga entrar no grupo com o seu contato, depois a gente adiciona. Tem um canal no YouTube onde todas as lives de estudo são disponibilizadas. Helena Barreto 2, tudo junto. É o nome do canal do YouTube. E é isso por enquanto. Nós vamos conversar. Quem for chegando aí, já vai mandando uma mensagem para a gente saber quem já chegou por a live. Bom dia, Moni. Hoje vamos estudar Jó, capítulo 28. E o meu desejo é que seu coração termine essa live queimando, buscar no Senhor a sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. Obrigado pela rosa. Só lembrando, quem puder já ativar o Hurt Me, compartilhar, republicar a live e ir curtindo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e que Deus deseja falar contigo, com seus amigos, com o máximo de pessoas que puder ser alcançado nessa live. Então vamos lá, pessoal, começar. Vamos começar com a leitura. Sei que tem Bíblia aí por perto. Corre, pega a sua Bíblia, abre, Jó capítulo 28. Jó capítulo 28, e o título desse capítulo na minha Bíblia está da seguinte forma: Jó fala de sabedoria e entendimento. Então vamos começar a leitura. Se você puder acompanhar aí onde você está com a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura do capítulo 28. Em seguida, nós vamos fazer um estudo. E a palavra de Deus diz: as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minérios na região mais distante em meio às trevas profundas. Cavam entradas para as minas em lugares onde ninguém vê. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali, as rochas contêm safiras e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar. Nenhum olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas. Nenhum leão pôs a pata sobre ela. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com a prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino.
Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais. Mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. Destruição e morte dizem. Ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra. Vê tudo o que há debaixo do céu. Determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Meu Deus, que palavra poderosa, que texto poderoso. E eu quero começar definindo com você alguns pontos que esse capítulo ele estuda e ele trabalha. Jó começa falando sobre como o homem é inteligente nas coisas terrenas e como o homem gasta tempo buscando o ouro, buscando a prata, buscando pedras preciosas, e o homem tem uma sabedoria terrena porque ele consegue escavar uma montanha de um lado para o outro. O homem consegue fazer coisas incríveis. Mas o capítulo continua e Jó na metade ele diz: mas onde está a sabedoria? E eu acho incrível esse contraste que Jó começa com esse capítulo. Jó começa descrevendo o tanto de tempo e o tanto de esforço que o homem gasta para conquistar as coisas desta vida. O homem corre atrás do ouro, o homem corre atrás da prata, o homem corre atrás de pedras preciosas, o homem gasta tempo e se esforça em seus afazeres aqui na terra. Mas Jó dá uma pausa no capítulo e ele diz: mas onde está a sabedoria? Bom dia, Jane, seja bem-vinda. Obrigado pelo Hurt Me. E eu quero que a gente reflita um pouco sobre isso. Que a gente reflita onde está a sabedoria. O que é a sabedoria? O que é a verdadeira sabedoria? Porque, como já escreveu, os homens estão vivendo a sua vida, correndo atrás do tempo, correndo atrás das coisas dessa vida, gastando e se esforçando somente nas coisas dessa vida. E esquecem de buscar a verdadeira sabedoria. A sabedoria que não pode ser encontrada ou comprada com dinheiro, que não pode ser comprada com o próprio esforço, se não for a partir de Deus. Somente Deus, somente a partir de Deus a gente compra a sabedoria. Eu quero que isso fique bem claro nos nossos corações, que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela só vem de Deus. Nenhum dinheiro do mundo, nenhum rico e milionário pode pegar dinheiro e tentar manipular a Deus para comprar sabedoria, porque a verdadeira sabedoria só vem de Deus, só vem do alto. E nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos buscar esse tesouro escondido e precioso que é a sabedoria, que excede a beleza e a preciosidade da prata, do ouro, do jaspe, do tesouro de Ofir. A sabedoria está acima de tudo isso. Os homens gastam tempo, correm de um lado para o outro, pensando somente nas riquezas dessa vida. Esquecem de buscar a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que ajuda a gerir as nossas emoções, que ajuda a lidar com o dia mal. É a sabedoria que vem do alto, porque o dinheiro é bom, nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, para comprar alimento, para conquistar os nossos sonhos, mas é impossível lidar e viver de forma correta se não tiver a sabedoria. Eu quero te convidar hoje a olhar para Cristo como a fonte de sabedoria, porque é isso que Jó declara: a sabedoria, a verdadeira sabedoria vem de Deus, vem do alto. A Escritura diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não muda, que não sofre qualquer sombra de variação. Os homens gastam tempo, correm atrás daquilo que é passageiro, mas nós devemos correr atrás daquilo que é eterno, atrás da sabedoria que vem do alto.
quero te convidar a desejar, a que seu coração venha arder e queimar, não mais apenas pelas coisas dessa vida, mas que seu coração possa desejar, possa ansiar pela sabedoria que vem do alto. E você vai ver sua vida mudar. Você não vai ser mais o mesmo, porque quando nós agimos com sabedoria, quando nós encontramos a verdadeira sabedoria, tudo na nossa vida é transformado. Os nossos relacionamentos, a forma como lidamos com o nosso dinheiro, a forma como lidamos com os problemas, como tratamos a nossa família, como nos comportamos no ambiente de trabalho, como nos comportamos no ambiente de igreja. Quando nós temos sabedoria, tudo muda. Mas para isso, nós precisamos entender que essa sabedoria, ela vem de Deus, e é em Deus que precisamos buscar. E aí, pessoal, quem está por aqui, quem já chegou, quem está aqui pela primeira vez, quero pedir que siga, que curta, que republique, que compartilhe, para que mais pessoas possam ter o encontro com essa mensagem, a mensagem de que devemos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Tá fazendo sentido para vocês? Quem está aqui, está fazendo sentido para vocês, curtem. E toda vez que algo fizer sentido para vocês, eu quero pedir que vocês curtam para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Quem puder ativar o Hurt Me, compartilhar nos stories, republicar, para que o Senhor possa falar aos corações, para que a gente possa incendiar essa rede social com a mensagem do Evangelho. Então Jó continua o seu texto e ele diz: somente Deus conhece o caminho da sabedoria. E eu quero te convidar hoje a buscar o Senhor de coração, a buscar conhecer ao Senhor, porque Ele é a fonte de sabedoria. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos sábios. Quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso coração é cheio, a nossa mente é renovada pela sabedoria. E o Senhor vai nos dando discernimento de como lidar com as situações adversas da vida, de como lidar com as nossas emoções, de como lidar com o nosso próximo. Mas para isso precisamos buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor. A palavra de Deus diz, João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer e prosseguir em conhecendo. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, lá em Oséias. A sabedoria, o conhecimento de Deus não pode ser paralisado. A gente não pode chegar em algum momento da vida e achar que já sabe de tudo. E eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas. É quando nós achamos que já sabemos de tudo. Quando nós já achamos que já temos toda a sabedoria, quando nós achamos que já sabemos tudo da Bíblia, quando nós achamos que já somos portadores de todo o conhecimento. Mas eu quero te convidar a lembrar da palavra de Jesus quando ele disse: aprende de mim. Aprende de mim que sou manso e humilde. Sabe qual é o pior estágio que alguém pode chegar? É quando a pessoa acha que já sabe de tudo. Porque quando a gente acha que sabe de tudo, a gente não quer aprender. Mas se nós tivermos um coração ensinável, um coração queimando, um coração que deseja conhecer ao Senhor, nós vamos ouvir a voz de Jesus que continua ecoando e dizendo: aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração. Eu quero que você ouça a voz de Jesus te convidando hoje, te convidando a aprender dele, a deixar de viver como os homens desse tempo que já acham que sabem de tudo, que já acham que entendem de tudo, que já acham que têm a sabedoria. Mas o convite do Senhor para nós hoje é: aprende de mim. Aprende de mim. Se nós tivermos esse coração ensinável, esse coração disposto a ouvir a voz do Senhor e aprender dele, então nós seremos sábios. Então tudo na nossa vida vai ser transformado. Porque conforme nós buscarmos do Senhor a sabedoria, conforme nós dizemos: Senhor, eu não sei. Senhor, mas eu não sei, mas eu quero aprender de Ti, que é manso e humilde. Eu quero buscar em Ti a sabedoria.
Então tudo na nossa vida vai ser diferente. Tudo na nossa vida vai ser transformado. Mas para isso, nós precisamos aprender dele. Nós precisamos buscar dele. Porque enquanto muitos correm de um lado para o outro, preocupados apenas com as coisas dessa vida, nós estamos aqui numa manhã, 6 horas, reunidos, buscando do Senhor o tesouro precioso, buscando do Senhor a sabedoria. Quero agradecer pelas pessoas que ativaram o Hurt Me, que enviaram a rosa, que estão curtindo. Quero pedir que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Esse é o tempo para a gente buscar no Senhor a sabedoria. O tempo para a gente conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. O tempo de nós ficarmos aos pés do Senhor, buscando conhecê-lo. Oi, Átila, estamos estudando Jó, capítulo 28, onde Jó começa falando sobre como os homens vivem a sua vida, correndo de um lado para o outro, e os homens vão em busca de ouro, de prata, de pedras preciosas, e os homens têm uma inteligência humana, eles conseguem atravessar uma montanha e escavar, e fazem tantas coisas, mas Jó fala sobre a sabedoria. Jó para e faz uma pergunta: onde está a sabedoria? E aí ele fala que a sabedoria, ela não pode ser comprada. A sabedoria, somente é possível conhecer a sabedoria através de Deus. Então nós estamos refletindo um pouco sobre a busca pela sabedoria, como encontrar a sabedoria que vem do alto. E eu quero repetir isso e frisar de novo, somente a partir de Deus. Nós só vamos ser sábios se nós tivermos um relacionamento com o Senhor. Nós só vamos ser sábios se nós buscarmos no Senhor a sabedoria. A glória do Senhor é esconder, e a glória do homem é buscar. O Senhor esconde os tesouros e o homem busca. E os tesouros mais escondidos e os tesouros mais preciosos não estão debaixo de uma terra, escondido em uma montanha, em um navio naufragado. Quero dizer para você que o tesouro mais precioso e os tesouros mais preciosos que nós podemos encontrar estão em Cristo. Cristo, a nossa pérola de maior valor. Jesus disse em uma parábola que um homem encontrou uma pérola de maior valor, uma pérola de grande valor, e ele tinha muitos bens. E ele saiu e ele vendeu tudo, porque ele encontrou uma pérola de maior valor. E Cristo é essa pérola preciosa, a pérola de maior valor, a qual nós abrimos mão de tudo, porque nós queremos encontrar essa pérola de maior valor, nós queremos contemplar essa pérola de maior valor. O homem vendeu tudo para poder obter essa pérola de maior valor, abriu mão de todas as coisas para encontrar essa pérola de maior valor. A glória do Senhor é esconder, e a glória do homem é encontrar. É isso que a Escritura diz em Provérbios, que a glória do Senhor é esconder, mas a glória do homem é encontrar os tesouros preciosos que estão escondidos no Senhor. Mas para isso, nós precisamos buscá-lo. Para isso, nós precisamos ter um coração ensinável. Para isso, nós devemos estar o tempo todo procurando o Senhor em todos os lugares. Assim como a corça que suspira pelas correntes de água, assim como o sentinela que espera pela manhã, pelo nascer do sol, assim como a criança de colo que busca e anseia pela sua mãe, assim deve ser a nossa alma. A nossa alma deve ser sedenta, a nossa alma deve desejar ao Senhor, deve desejar buscar e encontrar esses tesouros preciosos que só estão em Deus. Não vamos encontrar a sabedoria em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. A verdadeira sabedoria vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Se está fazendo sentido para você, eu quero pedir que você compartilhe, republique, curta a live. E se você ainda não ativou o Hurt Me, ativa. Se você está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo
no WhatsApp, onde nós avisamos das lives, onde nós mandamos alguns lembretes importantes. Se você ainda não está no grupo, fixe a mensagem aí, é só mandar oi grupo. Se não conseguir entrar através da mensagem fixada, eu quero te convidar a mandar a mensagem no privado e com seu número, e depois nós te adicionamos. Tem também o canal do YouTube, onde todas as lives de estudo de Jó e mais um monte de conteúdo disponível, completamente gratuito, muitos textos comentados, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Fundamentos da Fé para Novos Convertidos. Tem muito conteúdo precioso no canal do YouTube, Helena Barreto 2. Tenho certeza que se você entrar lá, você não vai conseguir parar de acompanhar. São muitas lives, muito conteúdo precioso. Você vai maratonar, sua vida vai ser abençoada. Você vai encontrar no Senhor a sabedoria, porque você vai estar buscando. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Nós precisamos bater. Nós precisamos buscar. Eu estou apresentando para vocês uma ferramenta poderosa, que é um canal com muitos textos comentados, com muitos versículos, um canal de estudo de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes, Fundamentos da Fé. Então visita lá o canal no YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. Depois, Helena pode mandar aqui, para que o pessoal possa copiar e depois procurar lá no YouTube, para a sua vida ser abençoada. Então vamos continuar o estudo do capítulo. A Helena mandou aí, ó, esse canal aí. Depois procurem lá no YouTube, Helena Barreto 2, para que você possa acompanhar. Já se inscreve lá no canal, pessoal. Quando chegar nos vídeos, curte, comenta, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses comentários. E dando continuidade, eu quero falar agora sobre o conhecimento de Deus. Como eu citei anteriormente, o próprio Jesus disse que a vida eterna é conhecer o Senhor. A definição de vida eterna não é simplesmente viver para sempre. A vida eterna, ela é conhecer ao Senhor para toda a eternidade. Conhecer e prosseguir conhecendo. Foi isso que Jesus disse. João capítulo 17, versículo 3. E quando nós encontramos o Senhor, quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós encontramos com a sabedoria que vem do alto, nós não somos mais o mesmo. Olhe para a vida dos apóstolos. Paulo, perseguidor da igreja inicialmente, indo para Damasco, tem um encontro com o Senhor, fica cego por um tempo, vira apóstolo, é perseguido, ele é chicoteado, sofreu naufrágio e sofreu tantas coisas. E Paulo, em Filipenses, já perto do fim da sua vida, ele diz: eu quero conhecer ao Senhor. Mas antes disso ele diz: eu considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Vocês conseguem perceber isso, Paulo? Mesmo depois de tantos anos já vivendo com o Senhor, ele continuava tendo uma canção em seus lábios. E essa canção é: Senhor, eu considero tudo dessa vida como perda. Nada nessa vida tem valor maior do que o Senhor. Eu considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Ele diz: eu levo tudo como perda para conhecer a Cristo. No fim das contas era isso que ele estava dizendo, que eu considero tudo como perda para conhecer a Cristo. Então ele diz: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. E eu quero participar da comunhão dos seus sofrimentos. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que o Espírito Santo usou para escrever diversas cartas. Mas Paulo, no fim da sua vida, Paulo continuava com a mesma canção do princípio. Paulo continuava dizendo: eu quero conhecer a Cristo. E eu quero fazer uma pergunta: será que você já se acostumou com o Senhor? Será que você acha que já sabe de tudo acerca de Deus? Porque quando eu olho para esse texto, quando eu olho para Paulo, dizendo: eu quero conhecer a Cristo, eu sou constrangido. E eu digo: Senhor,
Me faz como Paulo, que mesmo no fim da sua vida, a canção dos seus lábios continuava sendo: eu quero conhecer a Cristo. Você continua desejando conhecer a Deus? Será que você ainda ama o Senhor como nos primeiros dias? Será que seu coração ainda queima? Será que seus olhos ainda brilham? Será que ainda há lágrimas nos seus olhos quando você lembra do nome do Senhor? Será que o nome de Jesus ainda é a canção dos seus lábios? Porque o apóstolo Paulo, mesmo depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, a canção dos seus lábios continuava sendo: quero conhecer a Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar da comunhão de seus sofrimentos. Paulo continuou buscando no Senhor a sabedoria. Paulo buscou e continuou buscando conhecer ao Senhor. Os homens correm agitados de um lado para o outro. Como a Escritura diz, são levados por todo o vento de doutrina. Porque eles se apaixonaram por esse mundo, se apaixonaram por essa presente era. O Deus desse povo é o seu próprio ventre, é a sua própria vontade, é satisfazer a si mesmo. Mas Jó fala: e a sabedoria, onde encontrar? Quem pode encontrar a sabedoria? Então, Jó, ele diz: somente Deus conhece o caminho da sabedoria. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos buscar no Senhor essa sabedoria. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que nos ensina que caminho trilhar. A sabedoria que nos ajuda a gerir as nossas emoções, gerir os nossos sentimentos, a sabedoria que nos ajuda a lidar com os problemas, a sabedoria que nos ajuda a nos comportarmos de forma melhor, a nos comportarmos no nosso ambiente de trabalho, a sabedoria que transforma a nossa vida. Mas para isso, devemos buscar o Senhor, porque só Ele conhece o caminho da sabedoria. Quero agradecer, pessoal, pelo carinho, pelos presentes. Quero pedir que quem está chegando agora, curta a live, republique, poste nos stories. Quem ainda não ativou o Heart Me Ativa, nós estamos estudando Jó, capítulo 28. Estamos estudando sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Digitem aí amém para eu saber que tá clara a mensagem. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. Separei aqui alguns pontos. E esse capítulo nos deixa algumas lições. Primeira lição: o ser humano é limitado. O ser humano é limitado porque o ser humano não consegue produzir a sabedoria de si mesmo. Eu quero lembrar para você aquele texto onde Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não somos autossuficientes. Nós não conseguimos vencer as nossas lutas a partir da força dos nossos braços. Nós não somos capazes de enfrentar todos os problemas sozinhos, porque sem Deus, sem Cristo, nada podemos fazer. Sem Ele, no fim das contas, nós não somos nada. Sem Ele, nós não passamos de pó. Mas com Cristo, nós podemos vencer. Em Cristo, a Escritura diz que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós vemos o exemplo, coisas que os homens não poderiam fazer, mas em Cristo, Daniel dormiu e descansou na cova dos leões. Com Cristo, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram numa fornalha de chama ardente e não foram mortos. Em Cristo, Paulo foi picado por uma serpente e não morreu. Com Cristo, um pequeno jovem derruba um gigante. Com Cristo, multidão, o povo de Israel atravessa
o mar vermelho a pé enxuto. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Sozinhos não. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós vamos naufragar. Mas com Cristo nós atravessamos os vales, os montes, nós caminhamos pelo vale da sombra da morte e não tememos nada. Com Cristo pode cair 1000 à nossa direita, 10.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nada nos será atingido, porque o Senhor é o nosso refúgio. Com Cristo nenhuma mortandade nos alcança. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós podemos vencer qualquer batalha, porque Ele é o guarda de Israel. A Escritura diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Sozinho nós não conseguimos. Nós somos limitados, somos falhos, somos incapazes. Mas com o Senhor nós vencemos. Com Cristo, somos mais do que vencedores. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui acompanhando. Estamos estudando Jó, capítulo 28. Quero pedir que você que está aqui e ainda não ativou o Heart Me Ative, republique e compartilhe. Nós temos um grupo no WhatsApp, então se você não está no grupo, eu fixei a mensagem, é só mandar oi grupo, mandar mensagem aqui no privado com o seu contato, depois a gente adiciona lá no grupo. Temos um canal no YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. Você pode depois ir lá no canal, tem várias lives, inclusive os capítulos anteriores sendo explicados. Tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. O segundo ponto desse capítulo é: a sabedoria vale mais que a riqueza. Por isso Jó começa dizendo como os homens gastam tempo buscando as riquezas terrenas, mas ele diz que a sabedoria é muito mais preciosa do que qualquer riqueza. A sabedoria vale muito mais do que qualquer riqueza. A sabedoria é preciosa porque ela não dá para ser comprada com dinheiro. A sabedoria só é obtida através de Deus. A sabedoria só é obtida diante dos pés do Senhor. E a palavra diz: se alguém julga que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Se você acha que você não tem sabedoria, peça ao Senhor. Ele prometeu nos dar sabedoria. Em sua palavra ele diz: aquele que julgar não ter sabedoria, que peça ao Senhor. Porque a sabedoria vale mais do que qualquer riqueza, vale mais do que qualquer bem material, do que qualquer valor em dinheiro, porque a sabedoria não pode ser comprada com ouro ou com prata. A sabedoria só pode ser obtida através do Senhor. Só através de Deus nós nos tornaremos sábios, nós teremos um coração sábio, nós teremos um coração puro. Mas para isso, nós precisamos buscar ao Senhor. Fechar a porta do nosso quarto, buscar ao Senhor que está em secreto. E o Deus que nos vê em secreto, o Deus que está no secreto, nos recompensará. Você crê nessa palavra? O texto continua. E outro ponto principal que eu separei aqui é que Deus possui entendimento perfeito. Deus possui a sabedoria perfeita. Deus é completamente perfeito. Então, nós podemos buscar a sabedoria do Senhor. Nós podemos buscar uma resposta do Senhor para as nossas questões, porque Ele é perfeito e a sabedoria dele é perfeita. Deus não é pego de surpresa. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nada pega Deus de surpresa? Nenhum problema pega Deus de surpresa. Nenhuma circunstância surpreende a Deus, porque Deus já sabe de tudo. E por Ele saber de tudo, a sua sabedoria é perfeita. Então, quando Deus te disser algo, confie plenamente. Não tenha um pingo de dúvida quando Deus falar com você, porque a sabedoria dele é perfeita. Deus não é pego de surpresa e a sabedoria dele não falha. Tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Nós somos infiéis. E mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Oi, Lúcia. Não, graças a Deus a Helena
tudo em paz. Ela só está no processo de mudança, se organizando, mas em breve a Helena está aqui de volta, viu? Podem ficar em paz, logo logo a Helena está de volta nas lives. Ela está só se organizando a questão da mudança, mas logo logo ela está de volta com os comentários, viu, pessoal? Eu estou ajudando ela nesses dias, um dia que ela não consegue por causa de alguma questão da mudança, mas logo logo ela está de volta com as lives de estudo. Podem ficar em paz. Outro ponto importante é no final do capítulo, onde Jó diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Como nós temos perdido, né? O temor do Senhor com o tempo. Tem gente tratando o Senhor como se fosse qualquer pessoa, como se fosse alguma coisa. Por isso, nós vemos essa falta de sabedoria. No final desse capítulo, Jó traz a resposta para os nossos corações. Por que os homens são tão insensatos? Porque nós vemos um tempo de tanta insensatez, de tanta falta de inteligência. Então Jó traz a resposta no final desse capítulo. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. Então a sabedoria inicia a partir do temor do Senhor. Se eu não tiver o temor do Senhor, eu não serei sábio. Porque o princípio, o início da sabedoria, a sabedoria começa a partir do momento que eu tenho o temor do Senhor no meu coração. Quando eu entendo que Deus é soberano, quando eu entendo que Deus é perfeito, que Deus é eterno, que Deus é glorioso, que Deus é santo, quando eu ando em santidade diante dele, quando eu entendo e eu chego diante de Deus e faço aquilo que a Escritura diz: humilhai-vos. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos e no tempo certo o Senhor vos exaltará. O princípio da sabedoria é o temor. O temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa quando nós temos o temor do Senhor nos nossos corações. A sabedoria começa quando nós chegamos diante de Deus e nós nos humilhamos. Quando nós chegamos diante do Senhor e nós dizemos: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não tenho sabedoria, me dá, mas o Senhor tem. E a sua sabedoria é perfeita, a sua sabedoria é verdadeira, em ti não há nenhuma ausência. O Senhor é completo e completamente perfeito e completamente sábio. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor no nosso coração, então nós somos sábios. Então nosso coração descansa, então nosso coração encontra a verdadeira sabedoria, que não vem dos homens, que não vem do ouro, que não vem da prata, mas que vem de Deus. Bom dia, Kátia. Vocês conseguem entender isso? O quanto hoje nós vemos tanta insensatez. E o motivo pela qual a insensatez existe e de forma tão exagerada é porque as pessoas não temem ao Senhor. Mas se as pessoas passassem a temer ao Senhor, se nós nos achegássemos diante de Deus e fizéssemos aquilo que a Escritura diz: se alguém não tem sabedoria, peça ao Senhor. Quero fazer uma pergunta. Quantas vezes você já orou essa semana pedindo ao Senhor sabedoria? Já pararam para pensar nisso? Se já oraram essa semana: Senhor, me dê sabedoria para as minhas escolhas. Senhor, me dá sabedoria para decidir, para resolver os meus problemas. Me dá sabedoria, Senhor, para gerir essa situação. Me dá sabedoria, Senhor, para lidar com as minhas emoções. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém acha que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Peça ao Senhor a sabedoria. Eu quero que hoje, quando a gente for orar, a gente ore por sabedoria. Sabe por quê? Nosso maior problema é que a gente vai resolvendo as coisas da nossa vida e aparece algum problema e a gente vai decidindo tudo e a gente não ora.
E a gente não para, não pede ao Senhor, Senhor, eu preciso tomar essa decisão, me dá sabedoria. Mas se a gente mudasse o nosso comportamento, se a gente antes de fazer qualquer coisa, a gente fechasse os nossos olhos, ou se mesmo se não fechar, só em espírito, em pensamento, dizer, Senhor, vou fazer isso agora, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria a lidar com essa situação, me dá sabedoria para responder. Nós precisamos ter sabedoria do nosso falar. Tiago compara a nossa língua a uma chama, uma pequena fagulha de chama que, quando começa, incendeia. Ele também compara ao leme de um barco. A nossa língua precisa ser usada com sabedoria. Porque a nossa língua, quando nós usamos, ela pode ferir, ela pode edificar. A nossa língua pode abençoar, como pode destruir. E a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta de cada palavra dita. Cada palavra dita nós vamos prestar conta. Por isso nós precisamos ter mais sabedoria no nosso falar. Mais sabedoria com as palavras que nós vamos falar. Mais sabedoria com o que vamos dizer. Ter cuidado com a forma como falamos com o nosso próximo. Ter cuidado com a forma como nós falamos com as nossas famílias. Às vezes a gente é tão delicado na forma de falar com os de fora, mas dentro de casa a gente empresta a língua para o diabo. A gente tem que ter esse cuidado. A gente precisa ter essa sabedoria. Eu quero pedir que você não empreste a sua língua para o diabo. Não empreste sua língua para o diabo para falar mal de alguém, para ferir o outro, para machucar. Que sua língua seja um instrumento de Deus, não um instrumento do diabo. Quantas vezes na nossa vida a gente já não emprestou a língua para o diabo? Quantas vezes a gente deixou de agir com sabedoria, porque nós somos impulsivos, nós nos adiantamos, nós somos apressados. Mas que o Senhor, nessa manhã, que o Senhor nesse dia nos dê a sabedoria que vem do alto, que não pode ser comprada com ouro ou com prata, que não pode ser encontrada em algum homem, mas a sabedoria que só pode ser encontrada em Deus, porque Ele conhece o caminho da sabedoria. Que o Senhor nos ajude a sermos sábios. Quando nós formos sábios, quando nós buscarmos a sabedoria no Senhor, então o nosso comportamento vai mudar, o nosso falar vai mudar. A forma como lidamos com os problemas vai ser transformada. A forma como lidamos com nossas emoções vão ser transformadas, porque nós iremos alcançar um coração sábio. Um coração sábio transforma uma vida. A glória do Senhor é esconder tesouros. A glória do homem é buscar. A glória do homem é encontrar. E os tesouros mais preciosos estão escondidos em Deus. A sabedoria está em Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos a sabedoria no Senhor, nós encontramos. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Mas primeiro precisamos bater. Primeiro precisamos buscar. Se nós batermos, a porta será aberta. Se nós buscarmos, nós encontraremos. Encontraremos esse tesouro precioso, essa pérola de grande valor, que é a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que vem de Cristo. Cristo, a fonte de sabedoria, a qual a Escritura o tempo todo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo, a plena sabedoria está em Cristo. Se nós batermos, nós encontraremos a porta aberta. Se nós buscarmos, nós encontraremos a sabedoria. Nós vamos encaminhar agora para o final. Nós vamos orar por a vida de todos vocês que estão aqui. Eu quero orar para que o Senhor nos dê sabedoria. O dia está só começando. Ainda tem muita coisa para acontecer durante hoje. Mas eu quero que a gente viva esse dia de hoje, o amanhã e assim sucessivamente com sabedoria. Nós possamos viver a partir de hoje
com o olhar no Senhor, pedindo a Ele: Senhor, me dá sabedoria para viver todos os meus dias. Quero saber se alguém tem algum pedido de oração específico. Se alguém tem algum pedido específico, pode escrever aí. Se quiser escrever o motivo, pode escrever. Se não quiser escrever o motivo, só diga: eu quero que ore por minha vida. E nós vamos orar. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, nós queremos orar por sua vida. Queremos orar por você, para que você tenha um encontro. Você pode escrever: eu quero aceitar Jesus. Se você se afastou dos caminhos do Senhor e você deseja voltar, você pode escrever aí: eu quero voltar para o Senhor, que nós vamos orar por sua vida. Se tem algum familiar que está enfrentando algum problema, se quiser colocar o nome dele, ou só dizer: ore por a minha família, escreva, nós vamos orar. Se alguém sente que não tem sabedoria, pode escrever que nós vamos orar também, para que o Senhor traga sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós que estamos nessa live, a sabedoria para viver todos os dias das nossas vidas. Vamos começar a orar. Deixa eu só ver aqui quem já escreveu os pedidos de oração. Amém. Vamos orar assim. Deixa eu ver se mais alguém tem algum pedido, para a gente encaminhar para o final orando, pedindo ao Senhor: dai-nos sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a te conhecer e a prosseguir te conhecendo. Vou começar orando de olho aberto, pessoal, porque eu vou acompanhar aqui os pedidos de oração e a gente continua depois fazendo oração por todos nós no final. Quero começar orando de forma específica por cada pessoa que deixou o pedido de oração aqui nos comentários. Eu peço que vocês que estão aí vão orando pelos outros. Quando eu estiver orando aqui por alguém, orem também. Vamos fazer uma corrente de oração agora, todo mundo junto. Quando eu ler aqui o nome de alguém e o pedido de oração, eu quero clamar. Quero pedir que nós sejamos um exército do Senhor. Se o Senhor ouve um clamor, imagine o clamor de um povo unido. Então eu sei que você escreveu o seu pedido de oração, nós vamos chegar de um por um, mas eu quero pedir, quando a gente começar a orar por alguém, vamos todo mundo junto. Vamos levantar como um exército de Deus e orar por cada pedido. Então quando eu falar o nome de alguém, eu quero pedir que aí do seu lugar, se for cura, você ore por cura. Se for a família, você interceda pela família e diga aí onde você estiver o nome. Pode ser em mente. A Helena tá bem, viu, Rafael? Ela tá só se organizando a questão da mudança. Ela vai se mudar em breve. Aí quando tem dia que ela não tá conseguindo abrir, e aí eu tô vindo, mas logo ela tá aqui de volta, viu? Podem ficar em paz. Tá tudo bem com a Helena. É só a questão da mudança, vocês sabem, né? Quem já se mudou sabe como é a questão da logística da mudança. Então, entenderam o nosso combinado, né? Quando eu ler o nome de alguém aqui, o pedido de oração, vamos todo mundo junto orar por esse pedido como um exército do Senhor. Então vamos começar nossa oração. Senhor, vamos começar. Estamos aqui reunidos, Senhor. Queremos começar orando pela vida da Moni. A Moni pediu, Senhor, que nós orássemos pela sua saúde. Senhor, o Senhor conhece o corpo humano por completo, porque no fim das contas foi o Senhor que fez o corpo humano. Então nós queremos pedir, Senhor, pela saúde da Moni, Senhor, restaura. Restaura a saúde, dá vigor, Senhor. A tua palavra diz que os jovens se cansam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós queremos pedir, Senhor, renova as forças da Moni, renova a saúde, traz vigor, Senhor. E aquilo que nós sempre pedimos, que essa cura na vida dela sirva de testemunho para que vidas sejam alcançadas. Depois, Senhor, ela possa retornar nessa live contando o seu testemunho de cura, para que mais pessoas possam ter a sua fé crescida, Senhor, para que mais pessoas possam aumentar a sua fé através do testemunho, Senhor. Nós queremos pedir que todos os dias alguém venha aqui nessa live e conte um testemunho de algo que o Senhor fez na vida. Então, restaura a saúde da Moni, Senhor. Dá força, renova as forças, faz ela subir como a águia, Senhor. Faz ela andar como a coça em lugares altos.
com a saúde renovada, Senhor, com os lábios cheios de sabedoria para contar os teus feitos gloriosos, para contar o teu testemunho, Senhor, o testemunho do que o Senhor fez na vida dela, de restauração e de cura. Nós cremos, Senhor, no teu nome e nós temos fé. Nós queremos orar também, Pai, pela vida da Kátia. O Senhor a conhece por inteiro. Não sei, Pai, o motivo pelo qual ela pediu a oração, mas nós queremos pedir, Senhor, visita todas as áreas da vida dela. A área emocional, a espiritual, a financeira, Pai. Visita todas as áreas, Senhor, da vida dela. Toca a vida dela, porque o Senhor a conhece por completo. Ela não tinha sido nem formada, mas o Senhor já tinha chamado ela. O Senhor já tinha chamado ela para anunciar a tua palavra. O Senhor já tinha a chamado e já a conhecia por completo antes mesmo dela ser formada. Ela já era uma escolhida do Senhor. Ela já era amada por ti. Antes que a mãe dela conhecesse, antes que o pai dela conhecesse e começasse a amar, o Senhor já amava ela, porque o Senhor nos conhece de eternidade em eternidade. E antes que o mundo fosse formado, o Senhor já amava a vida da Kátia, o Senhor já amava a vida de cada pessoa que está aqui. Então, Senhor, abençoe a vida dela, abençoe todas as áreas, cuida dela, Senhor. O que ela estiver precisando, Senhor, ouve o clamor da Kátia, inclina os ouvidos para ouvir a oração dela, Senhor, e atende. Nós cremos que o Senhor é o Deus que ouve e que atende os nossos clamores. O Senhor é o Deus que ouve e que inclina os ouvidos. O Senhor é o Deus que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor é o Deus que é socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é o Deus que sustenta a vida da Kátia, já tem sustentado até hoje, vai continuar sustentando até o dia da sua vinda. Nós queremos orar, Senhor, pela vida da Fabiana. Ela pediu oração por ela e por a sua casa, Senhor. Nós queremos orar, porque o Senhor ama a família. O Senhor é apaixonado, porque o Senhor, Deus, o Senhor que é Deus, que é três, que é um. O Senhor é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor ama tanto uma família que o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que nós nos tornássemos a sua família. Então nós queremos orar, Pai, pela vida da família da Fabiana. Senhor, visita a família dela. Cuida, Pai, cuida de cada pessoa, de cada membro da família. Senhor, preserva a saúde. Senhor, preserve e cuida, que nunca falte pão na mesa, que nunca falte azeite no odre e na vasilha, Senhor. Que o Senhor abençoe todas as áreas, a área emocional, abençoe a família, abençoe a área financeira, Senhor. Toque em todas as áreas, cuida da saúde, livra, Senhor, de todo mal. Reveste, Senhor, cobre a casa dela, assim como o Senhor cobriu lá no Egito a parede e os umbrais das portas da família, Pai, do povo de Israel, e nenhum mal atingiu, e o anjo da morte passou direto, Senhor. Então cobre com teu sangue os umbrais da porta da casa da Fabiana, Senhor. Cobre, Senhor, a família dela com teu sangue, que nenhum mal alcance a tenda dela, que nenhuma praga chegue até a casa dela, Senhor. Cubra e traz livramento todos os dias, Pai, sobre a vida dela e da família dela, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, pelos filhos da Mone, Ellen, Elias, Eliseu e Helena. Senhor, os filhos dela são do Senhor. Assim como Ana, Senhor, que diante de ti entregou a Samuel, nós sabemos, Senhor, e nós cremos que essa mãe todos os dias tem entregado os seus filhos na sua mão. E nada melhor do que os filhos estarem nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida. O Senhor cuida, o Senhor sustenta. Nós queremos pedir, Pai, abençoe a vida desses filhos, Pai, os filhos da Mone. Cuida, Pai, dessas famílias. Cuida, Pai, abençoe a vida deles. Reveste, Pai, de força. Aviva, Pai, espiritualmente os filhos da Mone. Abençoe para que eles possam, Pai, ser abençoados e abençoar outros. Que eles possam receber, Pai, destaque em seus ambientes de trabalho, que sejam promovidos, que recebam notoriedade, que o Senhor faça com que eles cresçam cada dia mais diante de Ti, que o Senhor possa ajudar essa família, Senhor, que o Senhor possa abençoar, dar inteligência, dar sabedoria a essa família, Pai, e que eles possam o tempo todo Te servir e Te amar, gastar a vida diante dos Seus pés. Abençoe todas as áreas, Pai, dessa família, livra de todo mal, livra de toda investida do inimigo.
Senhor, queremos orar também pela vida da família da Lúcia. As filhas dela, Helene, Samira e Gabriele. Os filhos, a tua palavra diz que os filhos são como herança, são como flecha na mão do guerreiro. Pai, que então assim seja na vida, Pai, da Lúcia. Que os seus filhos sejam como flechas na mão dela. Que os filhos dela vão longe, Senhor, mais longe do que ela já foi. Que o Senhor coloque os filhos dela em lugares altos, assim como a corça que anda em lugares altos, que o Senhor faça na vida das filhas, Pai, da Lúcia. Coloca em lugar de destaque, honra a vida, abençoa, cuida, protege, derrama o seu bálsamo sobre a vida dessa família, Senhor. Livra de todo mal. Nós queremos orar, Pai, pela vida da Jeana. Ela está pedindo oração pela vida espiritual. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor avive. Avive, Senhor. O primeiro passo ela já fez, que foi pedir. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que busca, encontra. Então aviva, Senhor, o coração. Faz com que a Jeane volte ao primeiro amor. Que a Jeane tenha sempre azeite na sua lamparina. Que seu coração se apaixone mais e mais pelo Senhor. Que o coração dela queime por ti. Te ame mais e mais, Senhor. Aviva o coração. Que ela tenha desejo de ler a tua palavra, de orar mais, de ir mais ao culto, de pregar a tua palavra para aqueles que precisam ter um encontro contigo. Nós cremos, Pai, no teu poder de avivar a tua obra. Nós queremos pedir, Pai, também pela Jeana. Ela pediu sabedoria, Senhor. Então visita a vida dela, Senhor. Visita, dá sabedoria, Pai, para ela gerir a sua vida e dê sabedoria para todos os dias ela possa falar as tuas palavras, que dos seus lábios a sua língua seja sempre para abençoar. Palavras de bênção e não de maldição. Dá sabedoria para lidar com os problemas, a lidar com as situações diárias, cotidianas do seu lar. Senhor, dá sabedoria. Sabedoria para viver todos os dias diante de ti. Nós queremos pedir, Senhor, pela vida. Deixa eu ver aqui quem mais pediu. Queremos orar, Senhor, pela vida da Fabiana, Senhor. Ela também pediu sabedoria. Senhor, dá sabedoria a ela em todas as áreas da vida. Porque aquele que busca, encontra. A sabedoria que não é comprada com dinheiro, mas a sabedoria que é encontrada em ti. Porque sem ti, nada podemos fazer. Sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, aquele que não muda, que não sofre qualquer sombra de variação. Nós queremos orar, Senhor, pela vida do Barão. O Senhor conhece, Pai, ele por inteiro. A palavra nem chegou aos lábios e o Senhor conhece. O Senhor é aquele que se compadece de todas as nossas fraquezas, aquele que tem compaixão de nós. Olha para o Barão com compaixão, com misericórdia. Ouve atentamente, Senhor, a oração dele. Senhor, o ajuda a prosseguir, a permanecer firme em ti todos os dias. Que nunca falte azeite sobre a cabeça dele, que a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, o siga todos os dias da vida dele. Que nunca falte azeite sobre a cabeça dele, que nunca falte bênçãos sobre a vida dele e que a vida dele seja um testemunho para a glória do teu nome. Nós queremos orar também, Senhor, a Jane pediu oração pelo esposo dele, Odail. Visita, Senhor, visita a vida do esposo dele, do esposo dela, Senhor. Cuida, abençoa, abençoe o trabalho, abençoe as finanças, abençoe o lar, abençoe todas as áreas, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dele por inteiro, que o Senhor possa o sustentar, que o Senhor possa criar no coração dele mais e mais o amor pela tua obra, o desejo de te servir, que o Senhor possa criar no coração dele o amor por ti, que o amor cresça a cada dia mais, e que esse amor pelo Senhor desdobre na família, que o amor pelo Senhor faça com que ele seja um marido melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor, um filho melhor, porque quando nós te amamos, Senhor, nosso caráter é transformado. Visita a saúde dele, Senhor, cobre ele com a tua misericórdia, com as tuas bênçãos, com o teu amor. Senhor, nós queremos pedir também pela vida da Lilian, Senhor. Ela pediu oração. O Senhor sabe o motivo, Senhor. O
O Senhor sabe o motivo pelo qual ela pediu, porque como nós já temos orado, o Senhor nos conhece por inteiro. Senhor, e a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, estamos aqui, todos nós reunidos. Então visita, Senhor, a vida da Lília. Faz, Pai, faz cumprir o Teu plano e o Teu propósito na vida dela. Estamos reunidos, Senhor, e a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no Seu nome, assim o Senhor está. Quando nós ligamos na terra, o Senhor liga no céu. Nós queremos orar por a vida dela, Senhor. Abençoe a vida da Lília. Cuida dela, Senhor. Não deixe faltar nada. Preenche as lacunas do coração. Cuida, Pai, da área emocional. Cuida, Pai, preserva a vida dela. E que ela seja um exemplo para os fiéis. Que ela seja um testemunho vivo, uma carta viva diante de Ti. Que todos possam olhar para a vida dela e olhar para ela e querer Te amar e querer Te servir. Nós queremos pedir também, Senhor, pela vida do Hélio e da sua família. Senhor, cuida dos lares. Nós temos visto, Senhor, tantos ataques às famílias, Senhor. Nós queremos pedir, cobre com Teu sangue, cobre com Teu amor. Cobre com as Tuas asas, Senhor, porque quando nós estamos debaixo das Tuas asas, tudo é diferente. Nenhuma praga chega à nossa tenda quando estamos debaixo das Tuas asas, Senhor. Então cobre essa família, a família do Hélio. Cuida dessa família, livra de todo mal. Se o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Porque em Ti, Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Em Ti, Hélio e a sua família já são mais do que vencedores. Pelo nome poderoso de Jesus. Nós queremos orar, Senhor, pela esposa do Messias, a Maria Eude, Senhor. Cuida da saúde, revigora as forças, Senhor. Cuida do emocional, preserva o coração, Senhor. Cuida de todas as áreas. Que o Senhor sustente, Senhor, a Maria. Que o Senhor possa guiar os seus passos. Que o Senhor possa dar sabedoria no falar, sabedoria no andar, sabedoria no sentar, no deitar, sabedoria em todas as áreas. Senhor, nós cremos que cada pedido de oração que foi feito, o Senhor vai atender. Queremos orar também, Senhor, pela família do Erivaldo. Cuida, Pai, dessa família. Cuida, Pai, dos seus. Essa família é Tua, Senhor. Essa família está sendo entregue dia após dia nas Suas mãos, Pai. E nós queremos renovar essa aliança. Dizer que a família do Erivaldo é Sua. Então, quando alguém persegue a família dele, está perseguindo ao Senhor. Quando o inimigo tenta atingir de alguma forma e tenta machucar e tenta oprimir, está tentando atingir ao Senhor. E o Senhor é o guarda de Israel. Então, Senhor, nós cremos que na frente dessa família existe um muro. E esse muro é de fogo, esse muro é o Senhor. Nenhum mal chegará à tenda dessa família, porque o Senhor está na frente. O Senhor é o muro forte, a torre forte, o refúgio dessa família. Então sustenta todos os dias, Pai. Sustenta todos os dias. E caminhando, Senhor, para o final nós queremos pedir por cada pessoa que esteve aqui até o final. Retribua, Senhor, o esforço de cada pessoa de estar aqui, Senhor, reunidos. Eu quero pedir que o Senhor retribua de diversas formas, abençoe todas as áreas. Nós queremos concluir, Pai, essa oração pedindo sabedoria. Pai, para cada pessoa que está aqui, Senhor, não deixe ninguém de fora. Sabedoria. Que hoje nós possamos viver o dia de maneira sábia. Que o Senhor possa nos dar sabedoria a partir de hoje, todos os dias. Nós possamos viver com sabedoria, Senhor. Não deixe, por favor, Senhor, ninguém de fora. Derrama a Tua sabedoria agora, nesse momento, sobre as nossas vidas. Sabedoria ao falar, ao andar, ao deitar, ao tomar decisões. Sabedoria ao gerir as nossas emoções, ao lidar com os nossos problemas. Sabedoria em todas as áreas, Senhor. Nós queremos pedir pela vida de cada pessoa. Derrama a Tua sabedoria sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, mais uma live para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos dê sabedoria para viver esse dia. A Deire está se organizando para a questão da mudança, Aline, mas ela logo está de volta, viu? Logo ela está de volta aqui, com a sua alegria, com seus estudos. Mas logo ela está de volta, está só se organizando na questão da mudança. Quero ver a chuva de alegres para a gente encerrar essa live.
Cadê os alegres, 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 para a gente encerrar? Amém, Mone. Glória a Deus. Cadê o alegre para a gente concluir? Aê, começou a chegar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso, nós estamos alegres, felizes, contentes, gratos, satisfeitos em Deus. E a partir de hoje, cheios de sabedoria. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quem ainda não entrou no grupo e está aqui pela primeira vez, é só mandar oi grupo ou mandar uma mensagem aqui no privado com o número de contato que depois a gente adiciona. Nós estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos felizes, o Senhor tem nos sustentado e a partir de hoje seremos mais sábios. Teremos um coração sábio. Nós seremos sábios porque o Senhor nos deu sabedoria. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se alguém ainda não ativou o Heart Me, já vamos encerrar, então ativa. Envie algum desses presentes para a gente atingir a meta. E mais tarde, se você chegou no meio da live, essa live vai estar lá disponível no YouTube. Então você pode assistir com mais calma, com a caneta, com o lápis, com a Bíblia aberta, para anotar os versículos. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor tem feito grandes coisas, Ele continuará fazendo. E assim nós seguimos alegres e com coração sábio, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Obrigado, mundo, pelas rosas e até uma próxima, pessoal.